Muito bem. O Google Meet, também conhecido como Encontro, avisa que está gravando. E como diriam os antigos comunicadores de rádio AM, como a difusora de Garanhuns 840 AM, às 10 horas da manhã, o seu programa do Café da Manhã. Patrocínio Café Pretinho. Muito bem. Como diriam os antigos comunicadores de rádio, estamos no ar. E se estamos no ar, os ouvintes esperam pelas nossas vozes. E as vozes de vocês também. Então, à luz do texto enviado, que é o texto de Rafael de Jorge, investigação sociológica do direito na teoria dos sistemas, nós vamos iniciar o primeiro módulo, a primeira proposta de todo esse módulo, que é uma proposta metodológica seguida depois por 4 eixos temáticos, portanto. Os eixos temáticos aos quais nos referimos, né, diz respeito ao primeiro eixo, denominado de investigações pela teoria de sistemas ou investigações pela teoria dos sistemas. E nesse eixo 1, ou mundo 1, analisaremos, portanto, a ideia da teoria da sociedade como uma teoria de sistemas e de comunicação do estrutural funcionalismo de Talcott Peirce para a matriz funcionalista estrutural de Niklas Luhmann. E passando aqui por outros pensamentos de teoria de sistemas. Trataremos também sobre a ideia do direito da sociedade, ou aquele denominado der Gesellschaft, ou seja, o direito da sociedade de Niklas Luhmann, que é uma obra de 1994, e a ideia é analisarmos, portanto, o 12º capítulo daquele livro, o 12º e último capítulo daquele livro, denominado de A Sociedade e Seu Direito, né? E depois os pensamentos tanto de Peirce como de Luhmann acerca da economia da sociedade, né? E a economia da sociedade como um subsistema desse sistema social chamado teoria da sociedade e teorias da comunicação. No segundo eixo, ou no segundo mundo, a ideia de sociologia, direito e economia pela teoria sistêmica. Ou seja, a observação das matrizes epistemológicas do ponto de partida das matrizes tradicionais e da ideia de paradigmas para as matrizes subsequentes, né? Como, por exemplo, o estruturalismo, o construtivismo e o funcionalismo como matrizes posteriores. E matrizes anteriores, dentro da modernidade, o pensamento iluminista, liberal, clássico da razão. E aí tratarmos de tópicos dentro de ambas, como modernidade, complexidade, diferenciação social, política, direito, economia, etc. E a ideia da teoria de sistemas ou de uma teoria sistêmica a partir dos contributos de base do pensamento construtivista, seja aquele de Spencer Brown, seja o de Piaget e de outros autores da escola francesa, enfim, uma série deles, para tratarmos aqui sobre as concepções de pesquisas metodológicas de interpretação dos sistemas, como sujeito e objeto, sistema e ambiente, estrutura e função, etc., etc. Num terceiro eixo, ou num terceiro mundo, a ideia de sociedade, direito e capitalismo, sistemas de produção e tecnologias digitais. Ou seja, esse novo momento, essa reinvenção do capitalismo agora por uma estrutura tecnológica como reinvenção de um modo de produção do capitalismo ocidental. Ou seja, uma virada, e partimos do ponto de vista da virada interrogativa, no sentido de ainda há sentido, digamos assim, de nos perguntarmos o que é, ou seria mais interessante, ou seria interessante levantar a hipótese de nos perguntarmos como é possível. Em vez de nos perguntarmos o que é a sociedade, o que é o direito, o que é o capitalismo, o que é o sistema, o que são as tecnologias, não seria mais interessante perguntarmos como é possível a sociedade, o direito, o capitalismo, os sistemas, as tecnologias digitais? Ou seja, uma incursão aqui
na memória do direito econômico, nesse ponto, na memória do direito econômico, da sua origem no início do século XX na Alemanha, com o seu desenvolvimento com as duas grandes guerras, o processo de constitucionalização desse direito econômico e agora qual será o seu, ou qual vem sendo o seu comportamento de produção legislativa, de produção normativa, de produção dogmática acerca dessa nova matriz de produção de riqueza denominada de estrutura tecnológica do capitalismo moderno, com interpretações ou reconhecimento das plataformas digitais, das grandes corporações tecnológicas de comunicação social, né, das denominadas redes sociais e outras estruturas, plataformas digitais de comunicação social, como o YouTube, por exemplo, mas plataformas como o Facebook, como o Instagram, como o TikTok, enfim. Como o direito econômico observa essas estruturas para os seus processos de regulamentação? Como se dará, portanto, a estrutura normativa constitucional, ou como vem se dando a estrutura normativa constitucional dessa nova reinvenção de produção pelo capitalismo ocidental? E, finalmente, num quarto e último eixo, o mundo, aquilo que nós denominamos mundo, dois pontos, sociedade, Estado, direito, economia e crime. Ou seja, como o direito econômico e o direito penal econômico, fundamentalmente as estruturas normativas do direito penal econômico, não nos esqueçamos que o direito penal econômico ele é fundamentalmente de uma estrutura normativa, dogmática, ele não tem uma parte principiológica, né? Ou seja, ele nasce a partir de uma técnica legislativa dogmática, 1902, 1904, com a escola alemã, com o dualismo entre direito administrativo penal e direito penal administrativo, ou seja, um direito que havia sido erguido para observar e analisar momentos de guerra e poder, portanto, recolher fundos para financiamento dessas guerras, e que depois uma série de condutas deveriam ser controladas em todo esse processo, né? E a escola dogmática alemã é de uma riqueza maravilhosa do ponto de vista da construção de uma estrutura dogmática para esse direito, como, por exemplo, a estrutura dogmática do direito econômico e do direito penal econômico tem observado, né, um fenômeno que está aí. Eu faço até indicações nesse módulo para que possam assistir algumas séries que estão na Netflix, como, por exemplo, Dinheiro Fácil, que é uma série que ela traduz uma realidade de um país escandinavo, que é a Suécia, né? E nessa série, eles mostram como a criminalidade organizada, né, observa, nesse momento de reinvenção do capitalismo moderno, uma oportunidade de business, de negócios, afinal de contas, capitalismo é negócios, né? E, obviamente, as organizações criminosas fazem negócios, né? E eles mostram como, por exemplo, a criação de startups vem sendo financiadas por organizações criminosas, né? Como essa ideia de criptomoedas se traduz como um espaço incrível, né, e promissor para a produção de riqueza a partir do mundo ilícito para construir licitude no capitalismo moderno, né? E aí tem uma outra série, uma série maravilhosa na Netflix chamada Startup, a história de uma estudante de Stanford que quer criar uma moeda, uma criptomoeda, mas ela quer criar com uma ideia social, porque, segundo o pensamento dela, todos agora têm um smartphone, e se todos têm um smartphone, nós precisamos de uma moeda social por aqui, para que todos, portanto, todas e todos que estão fundamentalmente no mundo da exclusão social possam, portanto, usar essa moeda e produzir riqueza com essa moeda. E aí, o mundo iatiano em Miami, que é onde se passa a série, não vou dar spoiler, né? Estou aqui só uma explicação. O mundo das organizações criminosas na cidade de Miami. Aliás, Miami é uma organização criminosa, né? Não é um município, não é uma cidade. Miami é uma organização criminosa.
né? E aí, como as organizações criminosas se aproximam e passam a financiar o seu projeto de criptomoeda social, porque os conglomerados financeiros legais não querem financiar porque seria uma concorrência para as outras moedas, inclusive a moeda do Estado americano, o dólar. Então, as instituições financeiras americanas dizem, não, vamos financiar isso não. Então, há aquilo que os construtivistas chamam de uma contingência, né? Acontece uma contingência e, a partir dessa contingência, ela recebe financiamento para construir a sua moeda. E, enfim, é uma série muito interessante, né? E uma terceira, que não está na Netflix, está na Amazon, que é de um livro do jornalista italiano Roberto Saviano. Quem não conhece a história de Roberto Saviano, ele é um personagem muito interessante, né? Inclusive, eu tenho um livro dele, está aqui atrás. Esse livro dele é maravilhoso. Vou colocar aqui, vocês conseguem ler o título. É possível ler o título? Nesse livro, Roberto Saviano é um jornalista que, quando na sua infância em Nápoles, participou do mundo das organizações criminosas. Tem o livro dele chamado... Exato, que gerou um filme, né, que a Itália concorreu ao Oscar de filme estrangeiro em Hollywood. O filme é todo em dialeto napolitano, por isso que se chama Gomorra. Gomorra é o dialeto napolitano para a palavra em italiano Camorra. Camorra em italiano é família, em dialeto Gomorra é família, família mafiosa, família no mundo da criminalidade, né? Há uma explicação terminológica aqui sobre os termos, portanto. Saviano, quando jovem, participou desse mundo das organizações criminosas, né? Mas não quis se tornar um boss, né? Como diz na linguagem das organizações, um homo di onore. Ele não quis se tornar um homo di onore. E o que é que ele faz? Ele vai estudar, né? E vai para a universidade e estuda jornalismo. Só que aí ele decide construir uma carreira no jornalismo que a teoria do risco, ela é cartoon perto do que é a realidade de Roberto Saviano. Porque ele escreve um livro mostrando que o sistema político italiano era financiado pelas organizações criminosas, né? E publica o livro com nome e sobrenome dos políticos que eram financiados pela Camorra, por exemplo, né? E pela Cosa Nostra napolitana, ou parlemitana da Sicília. Não exatamente parlemitana, mas de Corleone, que é uma cidade a cerca de algumas dezenas de quilômetros de Palermo, mas que depois vai se tornar uma grande organização criminosa da cidade de Palermo. E aí, a máfia coloca um prêmio pela sua cabeça, né? Sim, 000, exatamente, Harrison. Essa é a série inspirada no livro dele, 000, que é uma história real de uma organização criminosa chamada Andrangheta, que ela está por aqui, pelo Nordeste, ela está aqui no Rio Grande do Norte, fazendo tráfico de mulheres para exploração sexual, tráfico de drogas internacional, tráfico de pessoas para exploração do trabalho, tráfico de criança para extração de órgãos, etc, etc. Esse pessoal só trabalha com esses produtos de evolução civilizatória, sabe? Eles dão um contributo à evolução civilizatória extraordinária, esse pessoal. O pessoal realmente são os iluministas. E Saviano escreve depois esse texto aqui. Esse texto aqui tem uma passagem aqui que ela é fabulosa, que está ligada à nossa realidade também, à nossa realidade política. Tem uma passagem aqui nesse livro, a economia italiana salva pelas organizações criminosas. Porque as organizações criminosas, segundo Saviano nesse livro aqui, para lavar dinheiro, né, para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, do usufruto da prostituição, da jogatina, do tráfico de pessoas para exploração do trabalho sexual, do tráfico de pessoas para extração de órgãos, do tráfico de armas, da imigração que eles fazem ali, né, no sul da Itália e tal, né? O que é que eles fizeram? Passaram a comprar títulos da dívida externa italiana, títulos do Tesouro italiano, lavando o dinheiro das organizações criminosas, comprando títulos da dívida italiana, né? Então, eles salvaram a economia italiana com dinheiro sujo. Isso é que a gente chama de cognição.
E tem uma passagem aqui, não consigo ler o título. Ah, peraí, deixa eu botar aqui de volta. Depois eu vou tirar uma foto e mando no grupo, a capa do livro e algumas páginas. Tem uma passagem aqui que ela é fantástica. Ela é fantástica, para notarmos que a estrutura do direito, coitada da estrutura do direito. Tem uma eleição na Itália, né, para síndico, prefeitos das cidades, governadores das províncias, para o Senado da República e primeiro-ministro. Né? E no caso de Nápoles, tem a eleição, e aí um chefe da organização criminosa liga para o seu gerente e diz: e aí, como é que foi a eleição? Já são 18 horas, as urnas já fecharam, já está tudo resolvido. Como é que foi o resultado? E aí o gerente fala para o chefe, né, para o capo da organização criminosa: chefe, tudo sob controle, como diria no Brasil, né? Tudo dominado, chefe. Tivemos 700.228 votos, chefe. E aí o chefe da organização diz: como é que é? 700.228 votos? E de onde vieram esses 228 votos? Os caras tinham controle sobre 700 mil votos. O chefe da organização vai dizer assim: você tem 2 dias para me informar quem são esses 228 que votaram nos nossos candidatos. Você tem 48 horas para me informar isso. 48 horas depois. Isso é uma interceptação telefônica, numa investigação da Procuradoria Antimáfia da Itália. 48 horas depois, o chefe liga: e aí, rapaz? Chefe, tudo resolvido. Já temos o cadastro de todo mundo, já pagamos todo mundo pelo voto que nos agraciaram e já temos o que o Facebook faz com a gente, né? É o que o Instagram faz com a gente, manda um formulário para a gente aderir ao termo, deixamos todos os nossos dados ali, só que o Facebook não manda nem o dinheiro para a gente, não manda porra nenhuma. Nem o Instagram, nem o TikTok. O TikTok diz que a gente ganha dinheiro com aquilo. Aí disse: não, estamos mandando para o senhor, chefe, a lista dos 228, já remuneramos todo mundo, pode ficar tranquilo, todo mundo recebeu sua parte, já foi todo mundo remunerado, já temos o endereço de todo mundo, telefone, na próxima eleição já estão cadastrados, está tudo organizado. Pai. Muito bem. Aí a ideia é analisarmos tudo isso, assistirmos essas séries e tal, e vermos como a estrutura normativa do direito econômico, mais especificamente do direito penal econômico, disso chamado de crime contra o sistema financeiro, crimes contra o sistema fiscal, crime contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária. Qual é o nome da série da Amazon? É 000. 000. Harrison. Está lá na Amazon. As outras duas, Dinheiro Fácil e Startup na Netflix. Muito bem. Então, a ideia é vermos como isso funciona, vermos aqui como é que as organizações criminosas pensam e, mais do que isso, como dizia Giovanni Falcone, sabermos como esses fenômenos produzem comunicação e como é necessário saber qual é essa comunicação para a Itália salvata da economia criminal. Exatamente, Iomar. Sabermos como se produz essa comunicação, qual o sentido dessa comunicação, como dizia Giovanni Falcone. Se você está no direito e você pensa em construir estruturas normativas no campo da criminalidade, você precisa saber como as organizações criminosas pensam e como elas produzem comunicação. Por quê? Porque o direito é um sistema de comunicação. O direito é um sistema de linguagem. A norma é um sistema de linguagem, de comunicação. Então, a norma precisa saber como esses fenômenos se comunicam para ela se autoconstruir como estrutura dogmática do direito. Porque, senão, a norma vai estar prescrevendo algo que não tem realidade alguma com o processo comunicativo. E, em matéria de tipos penais, então, o tipo nunca chegará ao fechamento, nunca chegará à consumação e, portanto, nunca terá intervenção. Não estou dizendo aqui que a intervenção penal vai resolver alguma coisa, não é nesse sentido, mas que a estrutura normativa tem que haver.
É nesse sentido. Então, esses são os 4 eixos, né? E nós vamos partir da proposta metodológica, né? Da proposta metodológica que denominamos aqui, portanto, de metodologia observacional, estrutural, construtivista, crítica e funcional. Esse é o nome da metodologia. O nome da metodologia é observacional, estrutural, construtivista, crítica e funcional. E depois nós vamos partir para as explicações sobre essa metodologia. Aqui é no sentido apenas de deixar uma sugestão e quem lá venha saber, um contributo para as pesquisas metodológicas de vocês, digamos assim. Lembrando que podem abrir o microfone e me interromper a qualquer momento. A qualquer momento. Não precisa esperar eu terminar o raciocínio, não se preocupe com isso. Quando a ideia vier em você, tome 2 providências sobre a ideia que chegou ao seu cérebro. Primeiro, que a gente não sabe por onde elas chegam, né? Como elas chegam e por que elas chegam. Nunca sabemos. Mas quando a ideia chegar ao seu cérebro, faça com que você possa dar vida a ela imediatamente. Ou seja, se chegou a ideia, abra o microfone. Luciano, preciso perguntar isso. Ponto. E tenha sempre uma cadernetinha e uma caneta para você fazer a anotação. Não diga, eu tive uma ideia, tudo bem, está aqui, à noite eu vou anotar. Vai não. À noite, provavelmente, você não vai anotar, não. Porque à noite você não vai lembrar mais dessa ideia que você teve. Então, é melhor anotar. Eu anoto por aqui, mas se você tiver um iPhone 13 Pro, você pode anotar ali no iPhone, ou um tablet da Samsung, ou sei lá mais o quê, enfim, cada um anota no que lhe é possível, né? Quando eu era criança, anotava naqueles papel de enrolar pão da bodega de Dona Lia, lá em Queimada Grande, era onde eu anotava, né? Que era o instrumento que eu tinha, com um lápis comum, né? Em regra, digamos assim. Bom, então pode me interromper a qualquer momento, anotem sempre as ideias, anotem no caderno ou em outro mecanismo, para depois você voltar e ler a ideia novamente, refletir sobre ela, porque quando uma ideia chega, é preciso registrar essa ideia, porque visitando essa ideia, dessa visita nascerão outras ideias. Ela se torna um parâmetro, digamos assim. Bom, no texto de Rafael de Jorge, intitulado que é uma proposta metodológica, o texto é uma proposta de pesquisa metodológica, ou seja, de desenvolvimento de investigação e de pesquisa através de uma técnica chamada metodologia, digamos assim, ou de uma proposta técnica, que é a metodologia. Rafael de Jorge, no texto, a investigação sociológica do direito na teoria dos sistemas, em homenagem a Spencer Brown, parte da ideia de pesquisa e verdade. Eu vou fazer aqui um relato, um relato das minhas observações sobre o texto, certo? E depois vou ouvir aqueles que leram o texto, as manifestações, as críticas, as posições, enfim. Depois ouvirei a todos. Então, de Jorge parte da ideia de pesquisa e verdade, ou seja, todo procedimento de pesquisa, objetive ou não na sua ideia, e lembre-se, a proposta que ele traz aqui é dentro da teoria dos sistemas. Ela tem que ser interpretada à luz da teoria dos sistemas e comparada com outras propostas. Mas ela não pode ser interpretada fora da teoria dos sistemas, ou seja, fora desse paradigma, né? Ela tem que ser interpretada nesse paradigma e confrontada com outros paradigmas. Aí sim, tranquilamente. Então, de Jorge vai e diz, a pesquisa, traga ela intencionalmente ou não, objetivamente ou não, a construção de uma verdade, ela sempre vai se deparar com a ideia de verdade. A pesquisa sempre vai, tendo a intenção, tendo a objetividade, tendo a busca ou não, ela se deparará com a verdade. Que é aquilo que falamos aqui no encontro anterior, quando nos referimos a Albert Einstein, quando Einstein, em 1933, naqueles textos que eu me referi aqui, intitulados Escritos sobre os Anos Difíceis, que são 10 textos entre 1933 e 1945, Einstein faz uma afirmação que ela é aterrorizante para a produção do saber, do conhecimento e da ciência posta, né? Quando ele diz, abre aspas,
toda e qualquer construção teórico-científica nada mais é do que uma invenção linguística da mente humana. Quando Einstein diz isso, ele joga na lata do lixo a palavra razão, rácio, que é muito cara, né, na modernidade, é a palavra da modernidade, a democratização da razão. Todos na modernidade passam a ter razão. Aliás, na modernidade eu só posso me pronunciar, eu só posso me manifestar se eu tiver um discurso racional. Se eu não tiver, então não tem espaço na sociedade moderna. E, por outro lado, a palavra descobrimento, cara aos portugueses para a fundação da sociedade moderna. Então, para Einstein, a ciência é uma invenção linguística da mente humana. E ele utiliza o paradigma de Sir Isaac Newton, lá atrás, com a teoria da gravidade, e ele próprio, quando ele diz que os observadores dizem que eu descobri a teoria da relatividade. E aí você diz, eu não descobri nada. Eu inventei a teoria da relatividade. Mais ainda, eu inventei uma palavra chamada relatividade na física. Porque essa palavra na física não existia. Assim como Sir Isaac Newton inventou a palavra, o quê? Teoria da gravidade. Assim como Newton inventou gravidade como uma palavra da física, porque ela não existia na física. Então, não é exatamente uma racionalidade e nem tampouco é um descobrimento, é uma invenção linguística da minha mente, assim como fora de Newton. Então, eu inventei um verbete para a física. Só que eu não inventei apenas uma palavra, relatividade. Eu explico essa palavra, como ela funciona na física, que é o que nós procuramos fazer com as palavras no direito. Como é que funciona a palavra crime no direito penal? Como é que funciona a palavra constitucionalidade na teoria das constituições? Como é que funciona a palavra econômico na expressão direito econômico? Como é que funciona a palavra administrativo na teoria do direito administrativo na Constituição? Diga, Harrison. Professor, é uma pergunta. Essa concepção seria o equivalente aos construtos? Sim. Sim, de certa forma, sim. Na ciência? Sim. Uhum. De certa forma, sim. O que Einstein está querendo dizer, e aqui é a minha interpretação, os estruturalistas, os funcionalistas, os construtivistas se apropriaram dessa construção einsteiniana para dar estrutura a todos esses movimentos epistemológicos da produção do saber e do conhecimento. Porque todos esses movimentos, aos quais eu estou me referindo, e me referirei aqui reiteradamente, construtivismo, estruturalismo, funcionalismo, eles diferem do pensamento iluminista, liberal, clássico, moderno. Eles se apresentam como outras matrizes de interpretação da sociedade moderna, portanto, de construção do saber e do conhecimento nesse grande sistema que é a modernidade. Porque a modernidade é realmente um grande sistema, como disse Spencer Brown, pela teoria da diferenciação, né? Porque é na sociedade moderna que nós temos, né, a tela, digamos assim, ou como gostam os portugueses, o ecrã, né, os portugueses chamam de ecrã, essas telas digitais, né, de televisão, de computador. Eu acho a palavra bem bonita, ecrã. Como eles também chamam os celulares de telemóvel, pá. Tu tens um telemóvel, pá. Porque isso aqui é um celular que você porta para qualquer lugar. Então, é um telemóvel. Está corretíssimo. Palavra bonita do que celular. Que porra de celular? Telemóvel é muito mais bonito. Né? Um celular, um telefone que você leva para qualquer lugar. É um telemóvel. É muito massa isso. Entendeu? Ora, todas essas estruturas se diferenciam do pensamento iluminista, liberal, moderno, exatamente porque nesse grande ecrã que é a modernidade, é que nós observamos algo que não observávamos no modelo anterior de sociedade, no modelo eclesiástico medieval europeu, que é o quê? Que é o que Spencer Brown chamou de teoria da diferenciação. Porque na sociedade medieval eclesiástica europeia, direito, política, religião, moral, era tudo um só. O príncipe decidia sobre tudo. Na sociedade moderna, não. Na sociedade moderna, o direito tem um espaço, a política tem outro,
a economia tem outro, a religião tem outro, a moral tem outro. Enfim, na sociedade moderna, nós conseguimos olhar aqui como essas janelinhas nas quais vocês estão. Então, eu olho aqui para essa janelinha de Fernando, eu posso dizer, aqui está o direito. Eu olho para a janelinha de Daniela e digo, aqui está a política. Eu olho para a janelinha de Álvaro e digo, aqui está a economia. Eu olho para a janelinha de Geni e digo, aqui está a religião. Para de Harrison, aqui está a moral. E assim por diante, ou seja, essa é a diferenciação. É aquilo que aquela jovem do Rio de Janeiro, do funk, chamou de cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Essa é a grande diferenciação da sociedade moderna. Essa é a evolução civilizatória que a sociedade moderna ofertou, portanto, para o processo civilizatório. A diferenciação, ou seja, quando eu tenho um problema jurídico, eu não procuro o príncipe. Né? Eu procuro o judiciário. Quando eu tenho uma ideia política, eu não procuro o príncipe. Olha, tem o executivo e o legislativo para essa ideia se desenvolver. E se eu tenho minhas ideias morais, aí com todo respeito, né? Tranque a sua porta e fique lá dentro da sua casa com as suas ideias morais, falando o que você quiser. Né? Já é um espaço suficiente para você, com as suas ideias morais. Né? Agora, se você tem ideias econômicas, aí você vai para o mercado. E assim por diante. Essa é a grande diferenciação. Ora, esses autores construtivistas, funcionalistas, estruturalistas, seguramente se apropriaram da ideia da invenção de Einstein para o quê? Para renovar a ideia entre pesquisa e verdade na sociedade moderna, que é o que Rafael de Jorge faz. Porque para Rafael de Jorge, e aqui nos direcionando... Diga, Álvaro, diga. Professor, mas o senhor não acha que essa renovação da relação do conhecimento com a verdade, essa diferenciação dos sistemas sociais, que, na verdade, ao meu ver, é uma disciplinarização dos conhecimentos, determinando âmbitos, não acaba que a teoria dos sistemas é a herdeira contemporânea da racionalidade iluminista, que tenta determinar, ainda que em caráter construtivo, mas o que é verdade e ainda maneja, de alguma forma, uma busca pelo racional, como se nós, seres humanos, fôssemos capazes de fazer análises racionais e não a todo tempo emotivas, contextuais, irracionais, enfim. Quando eu li o texto de Giorgio, né, como eu falei para o senhor, passei os últimos 10 anos estudando retórica. Uhum. Então, eu olho e no meu projeto de pesquisa eu critico muito Habermas, porque o paradigma habermasiano ele acaba sendo, principalmente na ética do discurso, um herdeiro do iluminismo. O passo, a teoria dos sistemas compreende a virada linguística da filosofia, mas não dá o passo final. Ainda fica comprometido com vários dos alicerces do iluminismo, ao meu ver, né? Assim, a crítica comum que se faz. Eu queria saber do senhor, o que é que o senhor pensa? Claro. Bom, primeiro a gente tem que fazer e aqui eu vou usar a palavra de Spencer Bauman, tem que fazer uma diferenciação entre Habermas, né, e os autores da teoria dos sistemas que veremos aqui. Habermas está, digamos assim, do outro lado da janela, né? A proposta de Habermas, vou me referir a algumas delas aqui. Por exemplo, a proposta da teoria do agir comunicativo de Habermas, né? Que ele sustenta que a teoria do agir comunicativo, o conteúdo da teoria do agir comunicativo seria, portanto, a ideia da comunicação, da produção comunicativa para a construção de consenso. Isso é improvável. A comunicação ela não tem estrutura para construir consenso. Como disse Luhmann no debate com Habermas, disse assim, a comunicação ela só constrói consenso, ocultando os dissensos.
É o que o próprio Luhmann chama de neutralização dos dissensos, né? Exatamente. Da neutralização do dissenso, e não criação de consenso. Exatamente. Porque, por exemplo, não vou nem pegar esse governo agora. Vou pegar o governo da presidente Dilma. Vou pegar o governo da presidente Dilma, ou quando é imposta. Sim, ou quando é imposta, sim, quando é na vertical, né? Mas eu vou pegar, por exemplo, o governo da presidente Dilma. Como é que a presidente Dilma tinha uma maioria de 400, chegou a ter uma maioria, veja, a Câmara Federal é formada por 514 deputados. Dilma chegou a ter uma maioria de 408 deputados. Com base na comunicação, criando consenso? Ou ocultando dissenso? Ou ocultando dissenso? Sim, 513. Ocultando dissenso. Ocultando dissenso, meu filho. E ocultando dissenso com métodos que são obscuros, com métodos que são dos bastidores. Ocultando dissenso assim. Porque a comunicação, como dizem alguns autores dessa teoria do sistema, ela não tem estrutura para construir. Aliás, Hayes von Foster, que é um autor... não vamos passar por um texto dele aqui, eu vou para analisar, mas eu vou mandar texto deles como sugestão, Álvaro, com muita dissimulação, mas claro, sem dúvida, assim, com benefícios materiais, etc., que não estão nas regras do jogo, né? E outros estão nas regras do jogo, mas do ponto de vista de construção da evolução do processo civilizatório, eles representam uma negação dessa evolução, etc., etc. Não vamos passar aqui para o Hayes von Foster, mas, assim, para analisarmos, eu vou enviar texto deles para vocês, mesmo porque não tem textos dele em português, em castelhano, mas tem em inglês, em outras línguas, mas eu vou mandar. Mas nós analisaremos um texto dele, na verdade, não texto dele não, analisaremos um texto de um professor da ECA USP, da Escola de Comunicação e Arte da USP, o professor Ciro Marcondes Filho, que analisa 4 propostas teóricas de Hayes von Foster que me parecem muito interessantes, e em uma delas ele afirma, Hayes von Foster, que morreu em 2002, era primo de Wittgenstein, né, de Joseph Ludwig Wittgenstein, ele dizia, a estrutura da comunicação, ela é dual e material. Quando nós produzimos comunicação, ou nos avizinhamos do outro, ou nos distanciamos do outro. É só isso. Essa é a estrutura dela. A comunicação ou faz com que nós nos avizinhemos uns dos outros, ou nos distanciemos. Mas compreensão, consenso, entendimento. E essa produção de comunicação, como ela é circular, quando eu produzo comunicação, enseja-se que se produza mais comunicação, e mais comunicação, e mais comunicação. Então, nós vivemos, na verdade, em um círculo interminável de produção de comunicação, de aproximação e distanciamento. Aproximação e distanciamento. É dual e circulatório. Não tem nada a ver com consenso, tem nada a ver com entendimento, tem nada a ver com compreensão. Nós não estamos com o outro porque compreendemos o outro. De maneira alguma. Nós estamos com o outro porque produzimos comunicação que nos avizinhamos. E nós estamos distante do outro, não porque odiamos o outro e não sabemos o que é isso, mas porque a comunicação que produzimos, ela nos afasta do outro. Segundo Hayes von Foster, é isso. Essa é a estrutura dela. Ela não tem outra estrutura. Mas como você bem se referiu, da racionalidade à comunicação, aí você está de fuleiragem. Essa comunicação é racional. Não. E eu vou desde lá de Acho, desde 33, não é mesmo. Eu penso, Álvaro, que há uns diferenciais na teoria do sistema que no pensamento iluminista liberal você não encontra, e principalmente em Habermas não encontra. Por exemplo, quando Habermas fala sobre a moldura dos valores da sociedade moderna, né, que os autores de cá, das teorias da comunicação, vão dizer, moldura de valores da sociedade moderna? Quais valores da sociedade moderna? Então, eu vou colocar... Não nos esqueçamos que o iluminismo, no caso europeu, 1789. Em 1804, Napoleão estava devastando a Europa.
E em 1906, 1911, 1913, estava terminando a Primeira Guerra Mundial. Em 1930, a Segunda Guerra Mundial. Então, esses são os valores da sociedade moderna? Eu posso colocar isso na moldura dos valores da sociedade moderna? Não posso colocar. Ora, a França, que é a terra do liberté, igualité, fraternité, teve pena de morte até 1984. Só com o François Mitterrand é que ele constrói uma emenda à Constituição e tira da Constituição a pena capital, mas isso era 1989. 1984. A Revolução Francesa foi 1789. Então, qual era a racionalidade? Qual era a racionalidade do direito penal francês até 84? Aliás, qual é a racionalidade, inclusive do iluminismo, né? E aqui, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito aos meus amigos, aos meus colegas de cátedra, meus colegas docentes, qual é a racionalidade da fundação dos direitos humanos? Porque os direitos humanos se constroem como direitos humanos negando os direitos humanos. Porque não sobrou um rei na França que não passasse pela guilhotina. Não sobrou um. Então, qual é a racionalidade daquilo? Quer dizer, você chega para o rei e diz assim, ó, o modelo de sociedade de vocês acabou, hein? Desce daí dessa cadeira, porque agora tem uma teoria da diferenciação. O executivo vai ser um, o legislativo vai ser outro, o judiciário vai ser outro. Aí o rei disse, vai ser um cacete aqui para vocês. Ah, não? Não. Pois nós temos um camarada aqui que participa das nossas reuniões, chamado Júlio Guillotinet, e ele trouxe um instrumento que me parece... E aí eu vou utilizar a expressão da teoria do sistema. Ele trouxe um instrumento que me parece extremamente eficaz em minimizar complexidades. Um instrumento de consenso. Pronto, exato. Ele trouxe um instrumento de consenso que minimiza a complexidade numa maravilha. Aí o rei vai dizer, qual é esse? Bota a cabeça aqui que você vai saber. Tome, pronto. Assim nasceram os direitos humanos. Professor, será que aí a gente não entra naquela questão do paradoxo que o Popper colocou sobre a questão da tolerância, da intolerância, né? Como é que a gente... Olha, sobre tolerância e intolerância, eu posso até lhe fazer uma sugestão. Em 1800, eu vou ler a sugestão. Vou procurar aqui agora. Espera aí, vou ler a sugestão. Porque sobre tolerância e intolerância, nós não precisamos ir ao pensamento estrangeiro para aprender sobre isso, não. Mas eu vou aqui, quer ver? Parará. Vou procurar aqui. Direito natural, né? Olha só. Vou citar um fragmento de Tobias Barreto de 1888. Deixa eu só olhar esse último aqui, qual é o dele. Sobre a lógica, sobre a intolerância. Qual é a obra, professor? É uma obra de Silvio Romero, de 1892. Eu posso ver e mandar no WhatsApp. É só me cobrar lá no grupo que eu mando para assim. E fique sabendo, senhor doutor, que não sou dos que beijam as sandálias dos papas. Não. Não entendo que é tão entendo que é tão patética o que crê no Papa que lhe promete a bem-aventurança eterna no céu, como é pateta o que crê no rei que lhe promete o reino da justiça na terra. A ideia é de tolerância e certeza. Tolera-se quando tem-se a dúvida. Toda vez que a dúvida aparece, argumenta-se, portanto, com a tolerância, por não saber sobre o que tem certeza. Porque se tem certeza, não há espaço para a tolerância, porque eu não tenho espaço para a dúvida. Tolerância é dúvida, certeza é decisão. A ideia da tolerância é por causa da diversidade de opções que se tem.
e que não se tem certeza sobre nenhuma delas. Como não se tem certeza sobre nenhuma delas, tolera-se para ir se desenvolvendo. Mas voltando lá, Álvaro, há alguns diferenciais, Álvaro, como, por exemplo, na teoria dos sistemas, o reconhecimento das contingências. O reconhecimento das contingências é um ponto interessante, porque é um reconhecimento, por outro lado, desses autores, de que as estruturas, por mais que elas sejam estruturas, elas nunca terão plenamente, né, o potencial que dizem que têm para o desenvolvimento das ações. As estruturas serão sempre vulneráveis à luz das contingências. O reconhecimento da contingência é mais do que contundente para as estruturas do direito, da economia, da política, da moral, da religião. Aliás, no caso da religião, uma contingência fundou outro paradigma religioso. Uma contingência chamada Cristo. Porque não foi aceito como Messias, se traduziu como uma contingência. E quando se traduziu como uma contingência, teve que fundar outra religião. E fundou para o mundo ocidental, que não tinha uma religião de um Deus único. Nasceu o cristianismo, está aí há mais de 2000 anos. Então, a contingência, mais do que denunciar a ideia de vulnerabilidade das estruturas, ela é a oportunidade da reinvenção do saber e do conhecimento. Isso no pensamento iluminista não é possível. Né? O pensamento iluminista não trabalha com a ideia de contingência, não reconhece e eu vou mais, as contingências, elas são incontroláveis. Elas fulminam qualquer realidade, elas fulminam qualquer estrutura. Elas determinam a própria reinvenção do saber. E como elas são incontroláveis, e aqui eu pego uma frase belíssima, e olha que é lá no pensamento iluminista da modernidade, né, que está num filme chamado 1492, A Descoberta do Paraíso, com Gerard Depardieu, que ele faz o papel de Colombo. Né? E quando ele chega numa civilização indígena, no que hoje é a Costa Rica, e que ele vai ter uma audiência com o pajé, e o pajé nunca tinha visto um homem branco, de olhos claros, né, cabelos lisos e claros e tal. A primeira pergunta do pajé é: de onde você vem? Tem outros? E o personagem de Colombo olha para a árvore, é outono, e as folhas estão caindo, e ele responde com a natureza. Ele diz: de onde eu venho, são como essas folhas que caem das árvores agora. Amanhã, aqui, serão assim. E o pajé olha para ele, os olhos do pajé caem no sentido de dizer assim: o meu paradigma acabou. Colombo era a contingência que aquele sistema não esperava. Porque nós nunca esperamos pela contingência. Mas ela aparecerá, nós sabemos que ela aparecerá, mas nós não levantamos dizendo assim: qual contingência vai aparecer hoje para eu me preparar? Não, meu querido. Você vai elaborar um programa, você vai tenho 10 tarefas para cumprir hoje. Talvez você não cumpra nenhuma, porque vai aparecer uma contingência que vai determinar um recorte no seu planejamento, na sua estrutura. Elas são incontroláveis. Eu penso que um dos méritos do pensamento da teoria dos sistemas é reconhecer que a comunicação não tem estrutura para construir consenso, entendimento ou compreensão, e reconhecer que as contingências são incontroláveis. E por elas serem incontroláveis, o argumento de fortaleza das estruturas dos sistemas se torna vulnerável. Se torna vulnerável. Agora, que dentro da teoria dos sistemas, nós podemos observar autores que ainda têm, sem dúvida, ainda têm um vínculo quando se produz a comunicação e a cognição com o racionalismo moderno e iluminista, tem. Sem dúvida, tem.
Se nós formos para a teoria política funcional, tem. Né? Formos para a teoria da economia política do pensamento funcionalista, ainda tem. No próprio direito, alguns ainda têm. Por exemplo, um autor que poderia ser de dentro dessas teorias, mas que tem uma ligação para fazer as suas construções, que ele vai afirmar que são extremamente modernas, e falo isso com todo respeito, devido respeito, o máximo respeito, é o professor Marcelo Neves. Marcelo Neves quer trazer uma série de novidades com algo que é a fundação da sociedade moderna, que é o racionalismo. Ou seja, trabalhar com a ideia transdisciplinar do direito com argumentos racionalistas, você está de brincadeira. Ele, por ser da Escola de Direito do Recife, e fala aqui com todo respeito a Marcelo Neves, dentro da ética acadêmica. Ele deveria ler a tese de Tobias Barreto na Faculdade de Direito do Recife, em 1881, né, para o concurso de professor substituto, sobre os tratados internacionais, sobre a fortaleza dogmática dos tratados internacionais. Tobias Barreto faz uma afirmação em 1881 que ela está aí na ordem do dia. Ele diz o seguinte: a fortaleza dogmática dos tratados internacionais é até uma nação olhar para outra e observar que ali pode se produzir riqueza, denunciar o tratado e invadir a outra. É até esse ponto, meu camarada. Vamos deixar de fuleiragem. Fortaleza normativa dos tratados internacionais. Vamos deixar de conversa, diz Tobias Barreto. Quando uma nação olha para outra que ela tem riqueza e que ela tem um tratado com a outra que não pode atacar, o que é que ela faz? Denuncia o tratado, bau, e invade a outra e se apropria de toda a riqueza. Aí Tobias Barreto diz: essa é a racionalidade, porra. Essa é a racionalidade. Mas era 1881. E o que é que nós assistimos reiteradamente? As nações fazendo isso. Fazendo isso. Então, e aliás, que é até uma tese que eu estou à procura para o meu trabalho de livre docência. Já falei, eu falei até com o Gustavo Batista aqui no programa, porque ele tem esse contato lá na UFPE. Eu falei com o Arthur Stanford, que é professor lá, e vou conversar com o Alexandre da Maia, para ver se eu consigo acesso lá à Biblioteca de Tobias para, pelo menos, tirar foto desse livro, né, já que não pode sair nada de lá. Né? Vou levar um desses meninos das tecnologias, vou levar um notebook de última geração, vou levar o caralho de asa e vou copiar toda aquela porra. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Da Maia esteve na minha banca. Vou procurar produzir comunicação com ele para ver se eu tenho acesso à biblioteca, porque eu quero uma cópia dessa tese de Tobias Barreto. Não vou. Não, depois, quando eu meto aqui, mando para vocês a tese. Mando a tese para vocês, não tenha dúvida. Bom, então, direcionando para o direito, no que se refere ao texto de Jorge, ele vai, nessa ideia de pesquisa e verdade, conduzir o discurso para uma ideia de observação do sistema jurídico. O sistema jurídico como objeto de observação. Então, nós observamos o sistema jurídico como um objeto de observação. E isso traz um desafio, diz ele, né? Traz um desafio para os teóricos, para os sociólogos do direito, enfim, para todos nós. Porque a pesquisa, né, nessa expressão dual, pesquisa e verdade, o paradigma, e reconhece de Jorge, o paradigma ainda é, né, e aqui com observação a todas as diferentes perspectivas, mas o paradigma vencedor, ou o paradigma que construiu, né, digamos assim, saber e conhecimento, é a ideia de verdade jurídica de Immanuel Kant, né, interpretando a verdade como uma experiência de origem controlada. Ou seja, nós controlamos a verdade, né, no pensamento de Kant. Né? Para Kant, a verdade é controlada. Eu penso que a verdade ela é incontrolável. Né? Ela cumpre funções e cumpre funções temporais. Né? E em muitas vezes, funções temporais utilitaristas. E vamos por aí, nesse sentido. Deixa eu colocar uma frase aqui, para a gente notar. Conhecem essa frase? Abre aspas. O homem, o indivíduo, que não cumpre
o ordenamento jurídico não merece o conceito de cidadão. A frase é: o indivíduo, o homem, que não cumpre o ordenamento jurídico não merece o conceito de cidadão. Fecha aspas. Conhecem essa frase? Esse fragmento? Esse fragmento está no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant. No capítulo 4, quando ele passa a discorrer sobre o que é o direito penal, o que é o processo penal. Ou seja, o autor da dignidade humana está dizendo que se houver um indivíduo que não cumpra o ordenamento jurídico, esse indivíduo não tem dignidade. Já que ele não tem cidadania, já que ele não é um cidadão. Ou seja, o indivíduo que não cumpre a lei não merece o conceito de cidadão. Se ele não merece o conceito de cidadão, ele merece o conceito de dignidade? Ou seja, no que se refere à pena criminal, Kant é fundamentalmente um retribucionista. Para ele, a pena é um castigo, é uma punição. Tradução dos dias... Deixa eu olhar aqui. Tradução dos dias de hoje. Direitos humanos para humanos direitos. Bem por aí. Então, a ideia de verdade que nós temos no direito é esse paradigma kantiano. Veja, e olha que Kant, aquele rapaz lá de Königsberg, né, sem dúvida alguma, ou como dizem os americanos, o number one da modernidade, da ilustração, da filosofia da ilustração. Né? Mas essa verdade traduzida como uma experiência controlada, enfim. Para de Jorge, portanto, a sua proposta metodológica ela está dentro de duas perspectivas. De uma sociologia do direito, em que essa sociologia do direito ela tem um observador, e dentro da teoria dos sistemas, interpretando tudo como sistema. Porque, como nós veremos lá nos eixos, a ideia desse pessoal da teoria dos sistemas é: a sociedade moderna é o grande sistema. É o sistema dos sistemas, a sociedade. E ela é um sistema de comunicação. A verdade de Kant aqui é uma verdade dos valores, que é a verdade de Habermas, a verdade dos valores. Para esses autores aqui, não. Valores é um produto do processo comunicativo. Ou seja, os valores são uma invenção do processo de comunicação. A comunicação não é um valor, mas ela faz nascer valor. Ou seja, os valores só vêm depois da comunicação e não antes da comunicação. Eles são uma expressão comunicativa que constrói realidades. Então, para de Jorge e para os outros, né, a sociedade é esse grande sistema formado por comunicação, uma complexidade de comunicações, de produção de comunicações. Só que essas, como diz Hans von Foster, nós, seres humanos, só produzimos duas coisas na vida: comunicação e, com a comunicação, problemas. É o que nós produzimos. Comunicação, problema. Ou seja, a comunicação leva ao problema. O problema retorna à comunicação, que retorna ao problema, que retorna à comunicação. E nós ficamos para lá e para cá, para lá e para cá. Comunicação e problema, comunicação e problema. É o que nós fazemos durante toda a vida. Quando surgem os problemas, ou seja, as complexidades, as contingências, eita, aí o sistema, puta que pariu, fudeu tudo, e agora, não sei o que lá. Aí o sistema tem que criar subsistemas para resolver os problemas, e não ele o sistema. Por isso que, para esses autores, eu tenho o grande sistema, a teoria da sociedade, formada por comunicação, e aí eu tenho, como subsistema da sociedade, eu tenho direito, religião, moral, economia, política, arte,
ciência, etc, etc. E aí as comunicações são também dentro de uma diferenciação funcional. A comunicação no direito é uma, a comunicação na economia é outra, a comunicação na moral é outra, na política é outra, na arte, então, é outra, e assim por diante. E esses subsistemas, por sua vez, criam subsistemas de si próprio para resolver os problemas, como o direito. O direito, que é o direito administrativo, que é o direito penal, que é o direito constitucional, que é o direito do trabalho, cria o quê? Cria um subsistema chamado direito processual para resolver os problemas dele, direito. E aí cria-se o direito processual penal, administrativo, do trabalho, civil, etc, etc. É nessa concepção. Ora, então, o que se tem é um desdobramento das relações construtivas para esses autores, pela teoria da diferenciação. Só que aí, com Hayes von Foster, e aqui não nos esqueçamos, né? O próximo texto será sobre Hayes von Foster, para vocês lerem e a gente debater na outra semana, mas não nos esqueçamos, Hayes von Foster, que é um autor extraordinário, né? É um autor fabuloso, um camarada físico que vem para as ciências sociais, lia muita filosofia, criou o primeiro laboratório de cibernética dos Estados Unidos, na Universidade do Illinois, né? Foi, em 1949, foi para a Columbia University, para aquele grupo de cibernéticos que se erguia nas universidades americanas, de lá, discordando de uma série de posicionamentos e tal, foi para em Illinois, e aí construiu sua carreira a partir de lá e tudo. Mas as ideias de Hayes von Foster sobre o observador, né, tem um contributo riquíssimo da escola chilena de Maturana e Varela, né, de Humberto Maturana e Francisco Varela, onde ele ficou 2 anos com esses pesquisadores sobre aquelas construções autopoéticas, construções de sistemas, de comunicação, de linguagem, etc, etc, né? Então, a partir de Hayes von Foster, nós temos o posicionamento do observador, ou a invenção da teoria da ordem de observadores sobre os objetos. Ou seja, aquela relação construtiva de desdobramento coloca o observador versus a realidade que ele observa. E essa é a proposta metodológica que de Jorge coloca lá no seu texto. Do lado de cá eu tenho um observador, do lado de lá eu tenho um objeto. Então, eu tenho que, primeiro, isolar o objeto para inventar uma identidade para o objeto e construir comunicação, ou, para outros, linguagens sobre o objeto que possam se traduzir como saber e conhecimento na definição final sobre o objeto. Então, para isso, tem 3 premissas. Vai colocar de Jorge lá. A primeira delas é o observador constrói o objeto chamado direito. Aqui realmente é um ponto interessantíssimo, porque nós podemos partir lá da escola da exegese para o constitucionalismo contemporâneo. Na escola da exegese, por exemplo, não há construção do direito pelo observador. Porque quem é o observador na escola da exegese? É o juiz, é o magistrado. Ele é o primeiro intérprete da norma. Então, ele é o observador. Ali, o juiz não constrói o objeto chamado direito, ele não constrói o direito. Ele aplica o direito já construído. Por exemplo, o Código Civil Napoleônico, de 1804. Então, não tem margem para o juiz construir o direito ali. A margem é para aplicar o direito. Mas se nós caminhamos, e depois de 1945, o paradigma constitucional contemporâneo, ele consegue sistematicidade, e essa sua sistematicidade gera novos desdobramentos, e aí, na minha interpretação, foi abrir a caixa de Pandora, né? Porque no constitucionalismo, né, não há uma aplicação pura da norma. O intérprete da norma, ele utiliza a estrutura normativa do direito constitucional para realizar o direito constitucional materialmente falando, com a decisão judicial. Por exemplo, alguém tem direito à saúde e está tendo um problema de saúde o qual não pode custear, mas lá o Estado coloca a saúde como direito fundamental social. Então, o Estado tem que cumprir a norma. O Estado não cumpre a norma, você provoca o juiz prolata uma decisão dizendo que Harrison
tem direito à saúde, que ele tem que ser submetido ao intervento cirúrgico nas próximas 48 horas, senão ele morre e, portanto, o Estado tem que custear aquilo. Aí eu tenho a materialização da norma constitucional no capitalismo, ou no constitucionalismo. Você pode dizer, e lá na escola da exegese? Na escola da exegese, não era uma materialização da norma, era um reconhecimento imaterial da norma na decisão, no caso concreto. No constitucionalismo, não. Por quê? Porque a estrutura, no sistema da exegese, a estrutura é normativo-dogmática. No constitucionalismo, a estrutura é puramente principiológica, utilizando uma estrutura normativa. Ou seja, o constitucionalismo é um direito principiológico que necessita de uma estrutura normativa para a sua realização material. E aí depois vem o quê? O neoconstitucionalismo. E aí, dentro do neoconstitucionalismo, eu tenho dois movimentos terríveis: o ativismo judicial e o decisionismo. Porque aí, no neoconstitucionalismo, com o ativismo judicial, o juiz pode ir, inclusive, para além da letra da norma. E é da norma infraconstitucional, é da Constituição, é do Tratado Internacional, é de tudo. E aí ele não aplica nada, ele constrói esse objeto chamado direito. Dou um exemplo. Não estou dizendo que sou contra isso, não estou dizendo que isso tem que ser afastado, não. Estou aqui numa observação descritiva do sistema, com relação à posição do observador. Peguemos, por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, que trata sobre entidade familiar. Aquela norma constitucional, que é uma estrutura da Constituição, não dá para o intérprete dizer que vai aplicar aquela norma no caso de uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo. O que está prescrito no parágrafo 3º do 226 não permite essa interpretação ao juiz constitucional de dizer que uma relação homoafetiva, portanto, uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo, cabem ali dentro do parágrafo 3º como uma entidade familiar. Então, não há como ele aplicar essa norma. Então, só resta a ele o quê? Construir o objeto. Como o neoconstitucionalismo é um movimento dentro do constitucionalismo, e dentro do neoconstitucionalismo tem um movimento chamado ativismo judicial, com a palavra hermenêutica, e com toda a estrutura que o direito constitucional lhe dá, ele consegue construir o direito. Eu posso utilizar a palavra hermenêutica associada ao princípio da dignidade da pessoa humana do artigo 1º, com inciso 3, para incluir direitos dentro da Constituição. Isso não é uma aplicação do direito, isso é uma construção do objeto chamado direito. No Estado constitucional de direito, o juiz não aplica o direito, o juiz constrói um objeto chamado direito dentro de um sistema chamado jurídico. O juiz constitucional, ele é um construtor de direitos e não um aplicador do direito. Ele não é um aplicador de objeto do sistema jurídico chamado direito. Ele é um construtor dos objetos dentro de um sistema chamado jurídico. Esses objetos são o direito. Nesse caso aqui, o direito de família, o conceito de família, a entidade chamada família, com uma estética que, à luz da norma constitucional, não se adequa. Está na primeira proposta de Jorge. O observador constrói o objeto chamado direito. Só que, para ele construir esse objeto chamado direito, o observador se torna parte do próprio direito. Quem é que só pode construir esse direito? O juiz constitucional. Luciano Nascimento pode construir esse direito? Não. Não. Luciano, mas tu pode escrever um artigo nesse sentido. Posso. E quando eu escrever um artigo nesse sentido, o que é que vai acontecer? No máximo, ele será a fundamentação da decisão de um juiz. E aí a linguagem não será mais minha, será a linguagem do juiz me citando. Então, a decisão de construção não é minha, é dele. Eu não sou o juiz. Quem só constrói... Diga, Arson. Professor, mas a gente tem um sistema em que o controle de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer magistrado. Esse juiz constitucional que o senhor fala é necessariamente da Suprema Corte ou é qualquer magistrado? Não. Do monocrático à Suprema Corte.
Estou falando, quando eu me refiro juiz constitucional, estou falando o juiz do Estado constitucional de direito. É o juiz aqui, o juiz da vara do Fórum Afonso Campos, como o debateman, o protetor de Gotham City da primeira turma do STF. Você é advogado, Harrison? Sou, professor. Você vai ao fórum, né? Sim. Ia, né, antes da pandemia. Isso exato. Não, assim, e sempre vê lá a bate-caverna, né? Do juiz. Sim. Né? Não tem a bate-caverna do juiz, é o carro lá, tá assim, magistrado, né? Você coloca seu carro ali, Harrison? Né? Você coloca seu carro ali, estaciona seu carro ali? Não, né? Porque se botar aí, você vai notar uma construção interessante do juiz constitucional, se você botar seu carro lá. É por isso que eles se chamam The Batman, o protetor de Gotham City. É nesse sentido. O paradigma é esse. Por exemplo, Harrison, no máximo, o que é que Harrison faz? Harrison tem uma ideia na porra, porque chegam duas pessoas do mesmo sexo assim, doutor, mas nós não temos direito. Doutor, nós não temos direitos previdenciários, nós não temos direitos de herança, não, doutor. Nós vivemos já há 10 anos. Olha, ele tem um apartamento, eu tenho uma casa lá em Carapibus, né, na beira da praia. E depois, quando nós morrermos, aí vai ficar tudo para as nossas famílias que nos repudiam, que dizem que nós não somos nem seres humanos, que não sei o quê, que não sei o quê. É assim, doutor Arson? Não é assim, não. Aí Arson vai sentar, refletir, né? Vai pegar uma long neck da Triunfo, colocar no congelador, pegar seu caderno de anotações, vai tomar uma, vai começar a fazer as anotações e tal. Aí diz, depois liga para os clientes, voltem no escritório, olha, o desenho é esse. Aí Arson peticiona. Quando o juiz cita a petição de Arson atendendo ao pedido, quem é que construiu o direito? Arson construiu o direito? Não. Arson não tem um instrumento que só um personagem no sistema tem, chamado juiz, só ele pode prolatar a decisão. Na hora que ele prolata a decisão, reconhecendo os pedidos realizados por Arson, dá-se a construção do objeto do direito. Sem ele ter tido ideia de porra nenhuma. Professor, diga. Mas aí essa decisão, ela não seria só o fechamento de um microsistema para a criação de um direito, que seria o processo? E aí, dentro desse processo, participariam todos os agentes, como o advogado, as partes e o juiz. Sim, e sem ela, acontece alguma coisa? Sem quem? Sem a decisão? Não, sem a decisão judicial. Não, porque o sistema fica incompleto, mas também, se não houver pedido, não há uma decisão. Não, opa, não, peraí, opa. É o princípio do... Não é bem assim, não. O CNJ está aí para dizer, o CNJ está aí com as suas resoluções para dizer que não precisa de provocação, não. Não é bem assim, já foi assim, já foi. Veja que, nesse caso específico do parágrafo 3º do 226, né, nesse caso específico, era reconhecimento de união, porque o parágrafo 3º fala de reconhecimento de união de duas pessoas de sexo diferente, né, para determinados fins. E olhe que o parágrafo 3º já havia sido até regulamentado pela Lei 9.092/78, que é a Lei de União Estável, de 96 a 97, que é um projeto do professor Álvaro Vilaça. No meu tempo de estudante, era diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mas, por exemplo, o CNJ tem resolução. Aqui o Tribunal da Paraíba tem uma resolução que diz que é casamento, não é união. O TJ aqui tem um provimento que diz que é casamento, não é união. Não precisou de provocação. Entendeu, Harrison? Nem sempre. Por exemplo, mas sob a sua perspectiva, os autores da teoria do sistema vão dizer o quê? E aí corrobora o seu pensamento. Os juízes só decidem sobre aquilo que já está decidido. E que, na verdade, essa construção do objeto do direito pelo juiz, ela é puramente operacional. Por quê? Porque o juiz vai decidir sobre o pedido feito por Harrison. Ele está adstrito ao pedido. Então, significa dizer que o juiz só decide
sobre o que já estava decidido. Ele apenas homologou. A decisão dele oculta um caráter homologatório, porque a parte provocou o juiz pedindo A. Se o juiz dá A, ele decidiu sobre o quê? Sobre o que já estava decidido. É o conto que Luma se apropriou. Vou mandar o texto para vocês. Deixa eu anotar aqui. Anota, Luciano. Porque senão tua... Anotar aqui. Conto Luma. Conto Luma. 12 camelos. Vou mandar o texto, vocês poderão ler esse texto de Luma. Sobre o conto dos 12 camelos, que é um conto árabe, que não eram 12, eram 36, e bababá, e que é trazido primeiro por Reis von Foster, depois no debate com Luma, se tem... Mas o juiz só vai decidir sobre o que já está decidido mesmo. Então, na verdade, a construção do objeto do direito pelo intérprete da norma, no modelo de direito que nós temos, ela é operacional. A questão é que só ele tem aquele documento, só ele pode prolatar a decisão. Os outros não podem. Então, a realização material do direito, que é do Estado constitucional de direito, e o direito constitucional ele é um direito material e não imaterial, ela só se dá com o juiz, quando a norma, né, não é trazida ao mundo da materialidade, ou seja, de conceder, digamos, a estrutura a qual o destinatário da norma está esperando por ela, digamos assim. Para de Jorge, portanto, o segundo ponto é que o observador ele se torna parte do objeto. Ou seja, o juiz, ao reconhecer o pedido de Harrison, como você bem se referiu, Harrison, ele se torna parte daquele objeto, porque ele prolata a decisão. E o terceiro ponto é, os observadores constroem o seu próprio mundo na pesquisa. Vocês, construímos o nosso próprio mundo com as nossas pesquisas. É inegável que as nossas construções como pesquisadores, as pesquisas sempre vão ter uma parte de nós dentro delas. Agora, qual é essa parte de nós dentro dela? Porque eu posso dar um exemplo aqui, né, nessa ideia do observador, que constrói o objeto do direito, no observador, que é parte do objeto do direito, no observador, que constrói o seu próprio mundo no objeto do direito. Peguemos a criminologia, 2 momentos distintos da criminologia sobre o mesmo fenômeno, chamado crime. Peguemos a construção na escola positivista de César Lombroso e peguemos a construção de Alessandro Barata na escola crítica do direito, sobre o fenômeno crime e o sujeito ativo do delito. Os objetos são o mesmo, as construções são totalmente diferentes. César Lombroso, na escola positivista do direito, faz o quê? Utiliza uma estrutura bioantropológica, um paradigma bioantropológico, para dizer que determinadas pessoas nascem delinquentes. Faz uma descrição estética, biológico-estética da pessoa e diz, né? Toda vez que eu me lembro disso, eu corro para ir no banheiro, para você ver o problema psíquico que isso me causou. Vou para o banheiro para olhar no espelho se realmente eu tenho uma testa alargada, uma mandíbula exagerada, se meus dedos são longos, se meus olhos são abuticados, para dizer, porra, fodido, sou delinquente, nasci um delinquente. Determinismo bioantropológico. Alessandro Barata olha o mesmo fenômeno e diz o quê? Vamos inventar aqui uma teoria da não intervenção penal, ou da mínima intervenção penal. Vamos analisar se o Estado concedeu a esse ser humano os seus direitos fundamentais sociais. Saúde, educação, moradia, proporcionou uma formação escolástica, etc., etc., e se mesmo assim ele veio delinquir. Se mesmo assim ele veio delinquir, então o Estado pode utilizar o ius puniente contra ele, pode exercer o poder de punir contra essa pessoa. Se o Estado não lhe proporcionou nada disso, o Estado não é legítimo a utilizar o ius puniente contra essa pessoa. 2 construções totalmente diferentes
sobre os mesmos objetos, o fenômeno crime e o sujeito ativo do delito. Isso não quer dizer que o observador não constrói o objeto, isso não quer dizer que o observador não é parte do direito, do objeto, isso não quer dizer que o observador não constrói o seu próprio mundo. Na minha opinião, quer dizer sim. Ou seja, a construção da pesquisa, e aqui é que é o drama, e esse é o drama mesmo, o drama para todos nós. A construção da pesquisa é para ela própria a pesquisa. Os contributos que a pesquisa oferece é para ela própria. Não quer dizer que vai ter contributo na evolução do processo civilizatório. Vamos lá? Vamos. A teoria de Alessandro Barata é aplicada aonde? Por qual juiz? Agora, quer ver a teoria de César Lombroso? Vá no Serrotão. Vem aqui no Serrotão, em Campina Grande. Vai aí, em João Pessoa. Ou vai em qualquer presídio no Rio Grande do Sul e você vai notar que a população carcerária brasileira é a mesma. Do Nordeste ao Sul. Com as diferenças que nós temos, mas a população carcerária é a mesma. Ela é homogênea. Então, o contributo da pesquisa é para ela própria, a pesquisa. E isso é dramático. Ou seja, nós não temos, como pesquisadores, não temos poder algum de determinação no processo de evolução civilizatória. Mas tem gente que se acha muito importante. Eu publiquei um livro assim, que é um best-seller. Sim, e daí? E a outra perspectiva que ele coloca. Todas essas construções, elas se traduzem por formas de verdades. Agora, não significa dizer que são formas de verdades racionais. Mas são formas de verdades de invenção. Ou seja, a pesquisa, ela é o resultado da invenção de uma forma de verdade. É o que ela é, metodologicamente falando. Repito, a pesquisa, ela é o resultado da invenção de uma forma de verdade. Qual é essa forma de verdade? Não se sabe. Como dizem os construtivistas, sobre as coisas, nós só sabemos quando elas acontecem. Até elas acontecerem, nós elucubramos, especulamos. Bom, essa é a interpretação que eu tinha dado sobre o texto de Rafael de Jorge. Agora quero ouvir vocês. Aqueles que leram o texto, aquelas que leram o texto para saber das impressões e podermos caminhar.